Muitas vezes, acreditamos que o tempo é um rio que corre apenas em uma direção, levando embora nossas memórias, nossas dores e, principalmente, as nossas promessas. Mas a espiritualidade nos ensina que o tempo é, na verdade, um grande círculo. Nada se perde na vastidão do universo. Tudo o que foi deixado pendente retorna, não como castigo, mas como uma abençoada oportunidade de fazer diferente, de amar melhor e de curar feridas que a alma carrega por séculos. A lei do retorno é infalível, mas ela caminha de mãos dadas com a misericórdia divina. Se inscreva no canal e ative o sininho para não perder nenhuma história de luz e evolução. Lucas olhava para a cidade de São Paulo através da imensa parede de vidro do seu escritório no 30º andar. A chuva batia contra a janela, distorcendo as luzes dos carros lá embaixo, transformando a metrópole em um borrão cinzento e melancólico. Ele tinha 45 anos, uma conta bancária que lhe permitiria viver 3 vidas com conforto e um nome respeitado em todas as revistas de arquitetura do país. No entanto, naquele silêncio refrigerado, cercado por móveis de design e prêmios de vidro frio, Lucas sentia aquele aperto familiar no peito. Era um vazio existencial, uma sensação gélida de que, apesar de ter conquistado o mundo, ele não possuía nada que fosse eterno. Ele suspirou, passando a mão pelos cabelos grisalhos, e olhou para a pasta de couro sobre sua mesa. Dentro dela estava a escritura do Solar das Magnólias, uma propriedade do século XIX, no interior de Minas Gerais, que ele acabara de adquirir em um leilão. Mais um troféu, murmurou ele para si mesmo sem entusiasmo. Vamos ver quanto lucro esse monte de velharia pode me dar depois de virar um resort boutique. Lucas era cético. Para ele, a vida começava no berço e terminava no túmulo. Acreditava apenas no que podia tocar, medir e vender. Não sabia ele que aquela assinatura no papel não era apenas um negócio imobiliário, mas o início de um profundo resgate espiritual. A viagem até a cidade de Ouro Preto foi longa. À medida que o carro de luxo de Lucas deixava o asfalto moderno e entrava na estrada de paralelepípedos, cercada por montanhas verdes, algo em seu humor começou a mudar. O ar parecia mais denso, carregado de uma energia que fazia seus braços se arrepiarem sem motivo. Quando ele estacionou diante do portão de ferro enferrujado do Solar das Magnólias, o sol da tarde rompeu as nuvens, iluminando a fachada descascada em tons de ocre e branco. Havia uma beleza triste naquelas ruínas. As janelas pareciam olhos cansados, esperando por alguém que nunca voltava. Ao descer do carro, Lucas viu uma figura feminina ajoelhada no jardim, examinando com cuidado a base de uma fonte de pedra quebrada. Ela usava roupas simples, sujas de terra, e tinha os cabelos presos de forma despojada. Com licença, disse Lucas, com sua voz imposta de homem de negócios. Eu sou o proprietário. Você deve ser a restauradora que a agência enviou. A mulher se levantou devagar, limpando as mãos em um pano que trazia na cintura. Quando ela se virou e seus olhares se cruzaram, o tempo pareceu parar. Não foi uma metáfora romântica. Para Lucas, foi uma sensação física, como uma vertigem. O som dos pássaros sumiu. O vento parou. Ele sentiu um nó na garganta, uma mistura inexplicável de saudade e culpa que quase o fez perder o equilíbrio. Ela tinha olhos castanhos, profundos e serenos que pareciam ler a alma dele. Boa tarde, Sr. Lucas, disse ela, com uma voz suave que ecoou dentro dele como uma música antiga. Eu sou Cecília. Estava esperando pelo senhor. Esperando? Há muito tempo? Ele perguntou confuso com a própria pergunta, pois havia chegado no horário combinado. Cecília sorriu, um sorriso triste e complacente. De certa forma, sim. O Solar precisa de muito cuidado. Ele chora à noite, o senhor sabia? Lucas franziu a testa, recuperando sua postura cética. Casas não choram, Cecília. Casas têm infiltrações e madeira podre. E eu te contratei para resolver isso, não para criar fábulas. Quero tudo pronto em 6 meses. Cecília não se ofendeu. Ela apenas assentiu, mantendo aquele olhar de quem compreende a dor alheia melhor do que o próprio portador da dor. Nas semanas que se seguiram,
A convivência entre o arquiteto e a restauradora foi um misto de tensão e fascínio. Lucas passava os dias no escritório improvisado em um dos cômodos habitáveis, focado em planilhas e custos, enquanto Cecília trabalhava meticulosamente nas paredes do salão principal, removendo camadas de tinta barata para revelar os afrescos originais. Certa tarde, uma chuva torrencial prendeu os dois dentro da casa. A energia elétrica caiu, deixando o ambiente na penumbra, iluminado apenas pelos relâmpagos que cortavam o céu. Lucas encontrou Cecília na biblioteca, acendendo velas antigas. O cheiro de cera queimada e o aroma da terra molhada que entrava pela janela trouxeram a Lucas uma memória que não era dele. De repente, ele não viu mais Cecília com roupas de trabalho. Por uma fração de segundo, sua mente projetou a imagem dela em um vestido longo de época, chorando copiosamente enquanto segurava uma carta. O coração de Lucas disparou. Uma angústia terrível o invadiu. "Você está bem, Lucas?" A voz dela o trouxe de volta. Ela estava ao seu lado segurando uma vela, o rosto iluminado pela chama trêmula. Eu tive uma tontura", mentiu ele, sentando-se em uma poltrona de couro velha. "Deve ser o cansaço." Cecília colocou a vela sobre uma mesa e sentou-se à frente dele, mantendo uma distância respeitosa. "Esse lugar tem muita memória impregnada nas paredes, Lucas", disse ela falando baixo. "A restauração não é apenas sobre tinta e gesso, é sobre curar a história. Eu sinto que houve uma promessa quebrada aqui, uma dor de amor que ficou suspensa no tempo." Lucas quis zombar, quis dizer que aquilo era bobagem mística, mas as palavras morreram em sua garganta. "Que tipo de promessa?" Ele perguntou a voz rouca. "Alguém prometeu voltar e não voltou", explicou Cecília olhando para as chamas. "Sinto uma espera angustiante. A mulher que viveu aqui, ela esperou até o último suspiro. E o homem que partiu. Ele carregou o peso do arrependimento até o túmulo, e talvez além dele." Lucas sentiu um calafrio percorrer sua espinha. A descrição dela batia com o sentimento de culpa que ele carregava sem saber o motivo desde a infância. "E como se resolve isso?" ele desafiou, tentando esconder sua vulnerabilidade. "Com cimento?" "Não", respondeu ela, fitando-o profundamente. "Com a reforma íntima. O passado só descansa quando o presente corrige o erro através do amor e da caridade. Talvez os espíritos envolvidos tenham recebido uma nova chance de se encontrar." Naquele momento, um trovão estremeceu a casa. A porta da biblioteca se abriu com o vento e a figura de um homem idoso apareceu na entrada, assustando Lucas. Era seu Inácio, o jardineiro que vivia num anexo da propriedade há décadas. Ele estava encharcado, segurando um lampião. "Desculpe interromper a prosa", disse o velho com sua voz rouca e bondosa. "Mas a água está subindo lá fora, Dr. Lucas, e a terra no barranco atrás da casa está cedendo. A estrutura da ala leste não vai aguentar." A ala leste era onde Cecília havia montado seu ateliê, onde todas as peças restauradas estavam guardadas. Mas mais importante, era onde eles estavam perto. Lucas levantou-se num salto. O instinto de preservação material gritou em sua mente. O investimento, o prejuízo. Mas ao olhar para Cecília, que já se levantava preocupada não com as coisas, mas com a segurança de seu Inácio, algo mudou. "Vamos sair daqui, agora", ordenou Lucas. "Minhas ferramentas, os registros históricos..." Cecília hesitou. "Esqueça isso", gritou ele, segurando o braço dela. O toque foi elétrico, familiar. Eles correram para o saguão principal. O barulho da chuva era ensurdecedor, como se o céu estivesse desabando sobre suas cabeças para lavar os erros de séculos. Quando chegaram perto da saída, um som horrível de madeira estalando ecoou. "Cuidado!" gritou seu Inácio. O teto sobre a escadaria, podre e encharcado, cedeu. Uma viga imensa despencou exatamente na direção de Cecília. Tudo aconteceu em câmera lenta para Lucas. Em sua vida de empresário, ele sempre calculou riscos e benefícios, sempre se protegeu. Mas ali, naquele segundo crucial, a lógica do egoísmo desapareceu. Uma voz dentro dele, ou talvez a voz de um mentor espiritual soprando em sua intuição, gritou: "Desta vez, não a abandone."
Num impulso que desafiava sua própria natureza egoísta, Lucas se jogou sobre Cecília, empurrando-a para a segurança do alpendre e usando seu próprio corpo como escudo. A viga atingiu as costas de Lucas com um baque surdo, seguida por uma chuva de escombros e poeira. A dor foi lancinante. Uma escuridão quente o envolveu imediatamente. O último som que ouviu antes de perder a consciência foi o grito desesperado de Cecília chamando seu nome. Um som que parecia vir de muito longe, de outra vida. Lucas acordou dias depois, em um quarto de hospital branco e silencioso. Seu corpo parecia pesado, dolorido, mas vivo. Ao abrir os olhos com dificuldade, a primeira coisa que viu foi Cecília. Ela estava sentada na poltrona ao lado da cama, lendo um pequeno livro. O Evangelho segundo o Espiritismo. Ela parecia cansada, com olheiras profundas, mas quando viu que ele despertava, um sorriso de alívio iluminou seu rosto, mais radiante que o sol. "Você voltou", sussurrou ela, segurando a mão dele. Lucas tentou falar, mas a garganta estava seca. Ele apertou a mão dela. Não havia mais a frieza do empresário, nem a arrogância do arquiteto. Havia apenas um homem que tinha olhado para a morte e descoberto o que realmente importava. A casa. Ele conseguiu murmurar. A casa sofreu danos, mas a estrutura principal está de pé, disse ela, acariciando a testa dele. Mas, Luca, você me salvou. Por que fez aquilo? Ele olhou nos olhos dela e, pela primeira vez em 45 anos, permitiu-se chorar. As lágrimas quentes escorreram, lavando a alma. Porque eu senti que já tinha falhado com você antes, e eu não podia falhar de novo. Cecília chorou junto com ele. Não precisaram de explicações detalhadas sobre reencarnação naquele momento. A linguagem do coração era universal. A afinidade espiritual entre eles era a prova concreta da eternidade. A recuperação de Lucas foi longa e dolorosa, uma verdadeira provação que exigiu dele paciência e humildade, virtudes que ele nunca havia cultivado. Ele precisou depender dos outros, precisou aceitar ajuda. Durante meses, Cecília esteve ao seu lado, não apenas como restauradora da casa, mas como restauradora de sua alma. Seu Inácio, o jardineiro sábio, visitava-o frequentemente. Numa tarde, enquanto caminhavam pelos jardins já recuperados do solar, o velho disse: "Sabe, Dr. Lucas, a dor é o arado que revira a terra da alma, para que novas sementes possam ser plantadas. O Senhor precisou quebrar por fora para consertar por dentro." Lucas entendeu. Ele olhou para o solar das magnólias, o projeto do hotel de luxo, do cassino, do lucro fácil. Tudo aquilo parecia vulgar agora. "Cecília", chamou ele. Ela estava podando uma roseira próxima. "Sim?" "Cancele o projeto do hotel." Ela parou, a tesoura suspensa no ar. "Cancelar? Mas, Lucas, você investiu tanto." "Não quero um lugar para turistas ricos passarem o fim de semana e irem embora", disse ele com firmeza e doçura. "Quero que este lugar seja uma fundação, uma escola de artes e restauração para jovens carentes. Um lugar onde a história seja preservada e onde as pessoas aprendam a reconstruir o que está quebrado. E quero que você a dirija." Cecília largou a tesoura e correu para abraçá-lo. Naquele abraço, sob a sombra das árvores centenárias, o ciclo de dor do passado se fechou. O barão egoísta deu lugar ao homem caridoso. A escrava abandonada deu lugar à mulher amada e respeitada. Anos se passaram. O solar das magnólias tornou-se um refúgio de paz e aprendizado. Lucas e Cecília se casaram numa cerimônia simples no jardim, sob as bênçãos de seu Inácio e da natureza. Eles não tiveram filhos biológicos, mas foram pais de centenas de jovens que passaram por aquela escola, aprendendo que tudo pode ser restaurado. Móveis, casas e, principalmente, corações. Lucas aprendeu que a verdadeira riqueza não é o que acumulamos no banco, mas o bem que espalhamos ao nosso redor. A promessa que o tempo não apagou foi finalmente cumprida. Ele voltou para ela, não para possuí-la, mas para amá-la e caminhar lado a lado rumo à evolução. A vida é um eco. Se você não gosta do que está recebendo,
Preste atenção no que está emitindo. O amor, quando verdadeiro, atravessa as barreiras da morte e renasce mais forte e mais sábio, pronto para triunfar sobre qualquer escuridão. Suas interações são muito importantes para nós. Deixe seu nome nos comentários e podemos incluí-lo em uma de nossas histórias com uma saudação feita especialmente para você.